Hoje à noite o nosso tema é a família. Durante todo o dia trabalhamos sobre esse tema. No final do culto nós estaremos orando e abençoando a família de cada pessoa que está aqui. Amém? Nós cremos que Deus é o Deus da família. Quem crê que Deus é o Deus da família, diga glória a Deus. Foi Ele que criou a família e é Ele que cuida dela. Ele é interessado porque Ele criou a família. Foi Ele quem disse, não é bom que o homem esteja só. E Ele se importa com a família. E eu penso, seguidamente, que um dos papéis da igreja é cooperar na edificação da família. A igreja trabalha com crianças, trabalha com jovens. Aliás, ontem os jovens estiveram aqui, num culto presencial, os adolescentes na sexta. A igreja trabalha com as crianças, como foi mencionado pelo pastor Felipe. Trabalhamos com solteiros, com vovôs, com vovós. Trabalhamos com as famílias. Porque entendemos que um dos papéis da igreja é esse, é contribuir na formação dela. E hoje à noite eu quero trabalhar sobre duas palavras. Uma que tem sido, ao meu ver, a vilã das famílias. E uma segunda palavra que eu acredito que contribui na edificação dela. Minhas duas palavras de hoje à noite é individualismo e comprometimento. Duas palavras importantes para essa noite. Estou vendo nesses dias que as famílias vivem momentos de grandes desafios. Me parece, inclusive, que com o distanciamento, em alguns lugares, essa crise aumentou. Estávamos acompanhando a questão desde a China, lá quando surgiu o Covid. Alguns fatos que aconteceram com as famílias. E as famílias hoje vivem uma crise. Estava ontem olhando alguns dados do IBGE sobre esse tema. Antes da pandemia, o número de divórcios cresceu em 46%. Isso antes da pandemia. E diminuiu em 20% o número de pessoas que casam. Então vejam, há em todo mundo uma preocupação no que diz respeito a isso. As pessoas estão com medo de constituírem família. E seguidamente eu me pergunto sobre o motivo disso. É fato que você encontra muita gente sofrendo nas casas. Você encontra gente amargurada nas famílias. A gente encontra gente aborrecida. A gente, na verdade, encontra muitas pessoas que vivem conflitos dentro das suas casas. Isso é um fato. E a gente fica perguntando o motivo disso. E nessas horas, é claro, para não errarmos, nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3, é um texto que me toca, versículo 1. 2 Timóteo 3, eu não vou falar para casais, não se preocupem, estou falando para famílias. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? De quem? Esse é um texto de Paulo para Timóteo. Paulo está falando sobre os últimos tempos. E ele fala dos males e a corrupção que estaria presente nesse tempo. Ele aqui mostra algumas características desse homem moderno, chamado então de homem moderno,
E a primeira delas, no versículo 2, pois os homens serão o quê? Egoístas. A tradução da Bíblia Viva, para essa parte do texto, diz: só amarão a si mesmos. No versículo 3, a primeira palavra do versículo 3 é desafeiçoados. A Bíblia Viva diz: serão duros de coração e nunca se submeterão a outros. Eu estava olhando para esse texto e vendo que este é um dos conceitos do individualista. Fui olhar no dicionário o significado desta palavra, o conceito. Individualista é um conceito político e moral e social que expressam e afirmam a liberdade do indivíduo. É uma característica do homem moderno que apoia a competição e a crença de que ele pode tudo, desde que ele tenha vontade. Sendo assim, ele opõe-se a toda forma de autoridade ou controle e coloca-se em total oposição ao coletivo. O individualista permanece dentro da instituição ou da sociedade, mas ele não se sujeita a ela. Isso cria um estado de tensão permanente entre o indivíduo e aqueles que compõem o grupo. Este é o conceito desta palavra individualista. E eu estava vendo como isto está presente em nossos dias. O texto que lemos menciona isso, mas mais do que isso, eu fiquei vendo o quanto isto afeta as famílias. O quanto isto tem afetado as famílias. A mentalidade do homem moderno é essa: eu tenho que ser feliz. Você pergunta para as pessoas: por que você está casando? Elas dizem: eu estou casando para ser feliz. Mas não apenas quando você fala de casamento, você, olhando a sociedade, você vai encontrar algumas frases que estão bem presentes e estão em todos os lugares. Uma delas é: seja feliz. A segunda é: sinta-se feliz. A terceira é: realize-se. Você vê em todos os lugares as propagandas de televisão, na internet: seja feliz, realize-se, sinta-se feliz, não importa como ou de que forma. É fato que quando Deus criou a família, Ele tinha um plano de que na família o homem, ele fosse feliz, ele seja mais completo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quando Deus criou a família, Ele tem em mente que o homem nela seja mais realizado. Por isso Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus tem em mente ao criar a família, que o homem nela seja mais realizado, seja mais completo, seja mais feliz. O problema, queridos, me parece que é quando nós colocamos a busca pela felicidade em primeiro lugar. Quando isto é o alvo principal do homem. Porque isso é um problema, porque isso significará que se o outro não corresponder às minhas expectativas, o meu desejo, então ela ou ele não serve. Não é a pessoa correta para mim. Esta é a mentalidade do mundo. Eu não estou feliz aqui. A pessoa não me satisfaz. Ela não me completa. A minha família não me completa. Então a pessoa é errada e com essa visão ela descarta. Ela troca. Esta é a mentalidade do mundo, queridos. Essa é a mentalidade do homem moderno. E nessa busca, então, por felicidade, essa pessoa, esse ser humano, ele vai abrindo mão das suas verdades.
Ele vai abrindo mão dos seus valores, ele vai tornando-se permissivo. Ele começa a aceitar algumas coisas que não são padrão de Deus, vontade de Deus, como verdade. E aquilo que é quebra de princípio passa a ser normal. Esta é a sociedade que nós encontramos lá fora, sim ou não? Sim ou não? E a pessoa aí com isso perde a noção do certo e do errado. Você vê hoje uma sociedade que não tem mais noção do certo e o errado. O certo passou a ser duvidoso. Então nós vivemos em um mundo assim, queridos, em um mundo onde o individualismo está presente. E agora a pessoa não tem mais a noção do certo e errado, e ela perde essa noção porque ela mede o certo e o errado por suas emoções. E emoções enganam, sim ou não? Sim ou não? Estão comigo, sim ou não? Emoções enganam ou não enganam? Emoções enganam muito. Não existe nada que engane mais o homem do que suas emoções. Hoje eu estou bem, eu acordo me sentindo bem, parece que o dia está maravilhoso, que Deus está comigo, eu digo glória a Deus. Se amanhã eu acordar e parece que Deus não está comigo, porque eu não tenho emoção, eu digo eu não senti Deus, Ele foi-se e eu fico sozinho, eu começo a entrar em parafuso, questionamentos, onde está Deus, por que Deus e tal, toda aquela coisa que nós já conhecemos. E se eu medir o certo e o errado por emoções, eu vou cometer muitos erros. Se nós medirmos o certo e o errado por emoções, nós vamos entrar em muitos caminhos de sofrimento. Porque o coração do homem é enganoso. Então é importante afirmar, queridos, que o individualismo não é o ensino cristão. Pelo contrário, ele opõe-se ao cristianismo. E por que ele opõe-se? Primeiro, porque ele tira Deus do centro. Para o individualista, Deus não é o centro. O centro do universo é o eu. Sou eu que estou entronizado, sou eu que me governo, sou eu que decido. Eu sou a autoridade máxima. Então este não é um ensino cristão e também é um engano, porque na verdade, até mesmo o homem sem Deus, ele não está no controle, ele não está no governo, porque em Efésios, no capítulo 2, se você abrir, olha o que diz a Bíblia, Efésios no capítulo 2, a Escritura menciona, no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? De quem, irmãos? O que a Bíblia está dizendo nesse texto, queridos, é que até mesmo, a pessoa não cristã, ela não é livre, dona de si, não, ela não vive no seu livre arbítrio, não, há sobre ela uma influência, sem que ela perceba, uma influência espiritual, chamada príncipe da potestade do ar, de um espírito que atua nas pessoas ainda não salvas, sem que ela perceba, sem que ela queira, sem que ela diga eu não quero isso. Isto acontece de uma forma automática. Forças estas que levam o homem ao erro. Agora, isso está repercutindo nas famílias. Imaginem vocês, uma pessoa entra numa instituição que é coletiva com uma mentalidade individualista. Imagina uma pessoa, ela entra numa instituição que quer conviver com outras pessoas. Mas você entra com essa mentalidade do homem moderno, de que tudo é para mim, que eu que tenho que ser feliz, tudo está centralizado em mim, e aí vão gerar conflitos. Imagina um marido assim, uma esposa assim, pais assim.
filhos assim. E quando você começa, então, a analisar o porquê de toda essa destruição na família, porque lá fora nós encontramos muitas famílias buscando divórcio, separação, um dos motivos está aqui. É o que o texto da Escritura menciona, que nos últimos tempos, o homem, então, ele seria egoísta, ele seria uma pessoa que é amante de si mesmo. Quando você tem essa mentalidade, se eu tiver essa mentalidade e as minhas necessidades não forem supridas, eu vou gritar, vou brigar, vou discutir. Eu não estou satisfeito, é a minha mentalidade, eu vou brigar ou eu vou trocar. Eu abandono aquela instituição e eu começo outra. E eu abandono daqui a pouco outra e recomeço de novo. Essa é a mentalidade do mundo. Eu atendi essa semana uma pessoa, ela está chegando, é uma jovem senhora, ela está passando por um momento de enfermidade. Pastor Felipe e eu atendemos ela, e nós oramos com ela, ungimos ela com óleo, cremos que Deus está tocando ela, inclusive na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê que Deus cura os doentes, diga glória a Deus. E nós oramos com ela, ungimos essa jovem senhora com óleo, e na conversa, eu perguntei a ela, e o teu marido, como está? Ela disse, está bem. E eu perguntei a ela, e como ele tem reagido a essa enfermidade que você está vivendo? E ela disse algo que me chamou a atenção. Ela disse o seguinte, ele tem me surpreendido. Eu perguntei por quê. Ela disse, eu achei que ele iria me abandonar. Mas não. Ele tem sido amigo, ele tem sido um parceiro, ele tem me ajudado muito. Eu não falei para ela, eu disse, esse cara é um cara que eu gostaria de conhecer. Esse cara é um homem de valor. Esse cara é um cara legal. Eu não disse isso a ela deve estar nos assistindo agora. Mas por que eu disse isso a ela? Primeiro, porque ela estava surpreendida. Ela disse, bem, eu achei que ele iria me abandonar. Vejam, queridos, o normal tornou-se um anormal. O normal tornou-se algo que surpreende. Pai, eu achei que ele iria me abandonar. Mas por que ela disse isso, queridos? Porque esta é a realidade do mundo. Eu comecei a lembrar essa semana de pessoas que acompanhamos. E eu lembrei de uma pessoa que estudou com um familiar nosso. Era uma pessoa muito simples. E ele casou, uma jovem simples. E aí os dois trabalhavam e ele queria estudar. Não havia um recurso para ele fazer a faculdade, tiveram que decidir quem faria. E aí entraram em um acordo de que ele faria a faculdade, ela continuaria trabalhando. E ela trabalhou, e ele se formou. Depois que se formou, ele foi trabalhar em uma grande empresa. E nessa grande empresa ele começou a ganhar dinheiro. Se tornou uma pessoa próspera. E agora próspero, surge uma doença na sua esposa. Ela faz uma cirurgia, tira um dos seios, e ele começa a reclamar. Eu não vou ficar com uma mulher sequelada. E ele começa a machucar essa mulher, machuca. Ele tinha uma secretária muito bonita.
Ele se envolveu com a secretária, acabou deixando a mulher, 2 filhas. E essa mulher depois acabou morrendo de desgosto, porque ela amava ele. E as filhas estão por aí hoje ainda sofrendo. Perguntei à minha esposa onde está essa família, onde está essa pessoa. Eu moro em um outro estado. Mas eu fiquei olhando e eu fiquei lembrando que essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade individualista. Esta é a mentalidade que as pessoas têm. Bem, eu não estou satisfeito, eu troco. E aí, queridos, quando a gente tem essa mentalidade, a gente esquece de Gênesis. Vá comigo lá, Gênesis, no capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia, num texto conhecido, mas importante de ser repetido em dias como estes. Capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só o que, irmãos? Uma só o que, irmãos? Uma só carne. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Eu estava mais uma vez olhando hoje à tarde esse texto, e a palavra unir-se aqui no original é cimentar. E ela indica, queridos, que o plano de Deus, ao criar a família, é que venhamos a permanecer nela. Unir-se aqui significa estar colado, extremamente próximo. Deixará pai e mãe unir-se à sua mulher, e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Queridos, quando eu olho para um texto como este, você começa então a entender por que toda a separação é dolorosa. Tente separar 2 pessoas que estão extremamente unidas. Eu trouxe aqui uma coisa que eu gosto de usar para exemplificar isso. Uma massa de modelar. Vocês estão vendo aí? Não. Tem uma preta e uma rosa. Eu vou unir aqui, depois vou pedir que um casal tente separar isso aqui para mim, por gentileza. Vem aqui, um casal, vem aqui, Sabrina e esposo. Eu vou dar uma missão a eles hoje à noite. Eles vão ter 15 minutos para separar isso aqui. Subam aqui em cima e fiquem naquele cantinho ali, tentando separar isso aqui, por gentileza. É isso que o texto da Escritura está dizendo, queridos. Toma uma missão aqui para vocês, Rogério e Sabrina, que Deus abençoe vocês. Amém. Se vocês conseguirem, nós vamos dar um presente para eles depois. Essa é a ideia, queridos, do texto. Depois de alguns minutos vocês verão que é praticamente impossível. Isso significa, queridos, que Deus, Ele planejou que a família, ela seja uma instituição permanente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Que ela seja uma instituição, não até que a crise chegue. Deus planejou, queridos, que a família seja uma instituição que fique junto, não até que a doença surja. Não até que a falta de dinheiro, porque vocês sabiam que esse é um dos grandes desafios, não, Maia está lá atrás. A falta de dinheiro é um dos grandes desafios das famílias. Isso significa que Deus planejou que essa instituição, ela seja permanente, mesmo quando não tem uma palavra muito usada hoje, química. Tem química. Ah, tem química. Não tem química. Você pergunta para o casal, tem química? Ah, está mais ou menos a química, então separa.
Tem química na família, lá no teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe? Não, lá não tem química, então vai embora. Quando o texto diz, une-se a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne, Deus tem em mente que essa instituição seja permanente, não até que a sogra separe. Quem aqui tem uma boa sogra, diga glória a Deus. Olha só, tem bastante gente com uma boa sogra aí. Vou perguntar de novo, quem tem uma boa sogra, diga glória a Deus. Quem tem uma sogra mais ou menos, diga aleluia. Olha que ela vai te pegar depois. Estamos na internet. Não, até que os cunhados separem. Quem tem bons cunhados aí, diga glória a Deus. Quem tem os cunhados mais ou menos, diga aleluia. Olha, ele vai te pegar. Não, até que o temperamento separe. Bem, pastor, eu casei com um cara que tem um temperamento que tu não imagina. Minha mulher tem um temperamento, pastor. E tem mesmo, às vezes tem. Não, até que o temperamento o separe. Não, até que as situações surjam. Não, até que a morte o separe. Amém? Amém, queridos? Até que a morte o separe, não até que a amante o separe, não, até que a morte o separe. Queridos, nós precisamos dizer mais isso nos nossos dias. Pastor, não parece tão simples. Mas nós precisamos reprisar, repetir, dizer mais isso em nossos dias, porque nós estamos vivendo dias do amor livre, onde ninguém é mais de ninguém, onde ninguém mais tem compromisso com ninguém, todo mundo é de todo mundo. E o Tim Maia dizia, né? Só não vale, não vou repetir agora, porque não. Porque até isso vale hoje. Mas é assim que nós estamos vivendo dias onde nós precisamos repetir verdades simples. E é claro, queridos, que o Evangelho é inclusivo. E eu estou falando para pessoas que estão aqui e que chegaram na fé lá no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Não te sinta acusado. O Evangelho é inclusivo. Existem casamentos que não tem como refazer, existem histórias que não tem como refazer. Então, isso não significa que o Evangelho não é para você. O Evangelho é para você. Você chegou em situações assim, Deus é bom, Deus te acolhe, Deus perdoa os nossos pecados. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Existem coisas que não tem como voltar atrás. Mas a partir de agora, em Cristo, nós agora temos uma nova verdade para nós. A verdade de Deus, um novo chamado, um chamado para andarmos em novidade de vida. Agora estamos em Cristo. Quem está em Cristo, diga glória a Deus. Estamos em Cristo. Somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É por isso que quando vemos para a fé, precisamos buscar. Romanos 12, vá comigo lá. Conhecido o texto. E eles estão tentando ali, conseguiram? Vão tentando, tentem mais um pouco, por gentileza. Dá um presente para eles depois. É por isso que quando viemos para a fé, queridos, nós precisamos buscar Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê, irmãos? Da vossa o quê, irmãos? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parece um texto conhecido, simples, mas esse texto para mim, ele é uma chave para a nova vida, para quem quer viver a nova vida, para quem quer desfrutar o mais de Deus. Quem quer desfrutar o mais de Deus, diga glória a Deus. Existem coisas que Deus fez em Cristo, nos salvou em Cristo, nos perdoou em Cristo, mas existem coisas que é processo e agora decisões que nós, uma vez em Cristo, possamos tomar, como foi ministrado hoje pela manhã, e uma delas é esta.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Queridos, tenho aprendido que nós precisamos todos os dias pedir: Senhor, hoje eu te peço, produz em mim a mentalidade do reino de Deus, a mentalidade do homem espiritual, a mentalidade de Cristo. Tira de mim aquela mente antiga, aquela mente velha. Por quê? Porque quando somos salvos, quando nascemos de novo, trazemos juntos a mente velha. E se não houver uma mudança de mente, nossa família poderá cair nesse princípio do mundo. Nós poderemos estar já em Cristo e continuar com essa mentalidade individualista, porque não houve uma mudança na nossa mente. Eu louvo a Deus porque Deus não desiste de nós, amém? Quem crê que Deus não desiste, diga glória a Deus. Hoje pela manhã encontrei um homem aqui. Ele está lá na clínica. Ele era músico em uma de nossas igrejas da região metropolitana. Foi empresário, família. As drogas chegaram de novo. Ele caiu, afundou. Estava mendigando na rua. Perdeu família, perdeu tudo. O pastor abraçou ele, me ligou. Posso levá-lo? Disse: pode. Eles estão tentando ainda. Já conseguiram? Tá. E ele veio. Hoje pela manhã estava aqui, um homem com seus 45 anos. Ele era músico. Eu perguntei a ele: você não sente saudade disso aqui? O pessoal louvando, ele disse: pastor, não sabe como é difícil para mim. Perdi tudo. Esse cara, o lado bom do evangelho, que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que está sempre nos dando oportunidades. Ele não desiste de nós. Quem crê que Deus não desiste, diga glória a Deus. Deus é tão bom. Ele teria tantos motivos para desistir de nós, mas Ele não faz. Ele é tão bom. Eu disse a ele: não te preocupa, daqui a um tempo você estará restaurado, porque nós cremos no poder do evangelho. Quem crê no poder do evangelho? Quem crê que Deus pode tirar um homem do charco do lodo, do poço de perdição, às vezes de drogas, de uma vida promíscua, e fazer dessa pessoa uma nova pessoa? Quem crê nisso, diga glória a Deus bem forte aí. Nós temos pessoas aqui que viveram nesse submundo. Nós temos. Mas eu vi esse homem hoje, fiquei pensando, né? Puxa, a esposa deve estar lá sofrendo, filhinhos, perdeu tudo, estava na rua, agora está recomeçando ali. Eu louvei a Deus também pela clínica, pela comunidade terapêutica, porque é um lugar de recomeços ali. Tem 10 homens hoje ali, estão sendo tratados, amados, abraçados, curados, restaurados. Deus está formando neles um novo caráter, uma nova história está começando. Nós acreditamos no poder do evangelho, amém? Mas quando nós não buscamos essa mudança de mente, essa transformação na mente, nós vamos continuar com a mente do mundo, queridos. E eu fiquei pensando hoje, é muito fácil continuarmos com a mente do mundo. A mentalidade do mundo, ela é presente. E quando nós não buscamos essa mudança de mente, queridos, nós vamos esquecer então com facilidade da segunda palavra que é importante, que é comprometimento. Diga comprometimento. Você na caminhada vai aprendendo que comprometimento implica em ação. Na ação de fazer uma promessa. De fazer uma promessa. Um dos sinônimos de comprometimento é compromisso, onde ambos precisam de responsabilidade. O significado de comprometimento ganha mais força quando nós damos a nossa palavra em honra. E a gente faz isso quando entra na família. Prometo ficar, continuar, mesmo que surjam varizes, perca o cabelo, crie uma barriguinha. Mesmo que, eu prometo, nos momentos bons, ruins, eu prometo. Comprometimento, queridos, são atitudes, ele envolve ações.
E ganha força quando a gente dá a nossa palavra em honra. E quando a gente entra na família, a gente faz isso. Vou perguntar aos casados que estão aqui, você lembra quem foi as tuas testemunhas de casamento? Você sabe quem foi a principal testemunha do teu casamento? Foi Deus. E Malaquias diz que Deus é testemunha entre nós e a mulher da nossa mocidade. Nossa principal testemunha não foi o nosso convidado de honra, não, nossa principal testemunha foi Deus. E por que é importante também falar sobre isso, queridos? Porque esta palavra, comprometimento, é uma palavra que quase foi retirada do vocabulário. Eu sou comprometido. Estou comprometido, eu tenho um compromisso. Nós estamos vivendo em uma geração que não tem mais compromissos. Sim ou não? Você marca um horário com uma pessoa. Quem gosta de ser pontual no horário aqui, levanta a mão. Se marcar 9 horas com uma pessoa e elas chegam 9h40 e não te ligam e não te avisam. Foi um dentista dias atrás, espero que ele esteja escutando agora. Marcou 9 horas comigo. Eu cheguei 15:45. Fiquei aguardando, sentei e tal, entrei. 9h05, 9h10, 9h20, 9h25, 9h40, 9h45 me chamou e a moça perguntou: está tudo bem? Eu disse: não está bem. Como assim não está bem, seu Paulo? O que houve? Está com corona? Eu disse: não, estou chateado. Por que está chateado? 9h45. Tá, e aí? Mas que hora marcamos? 9 horas. Vou falar para o doutor. Quando eu entrei, o doutor me comentou com o braço: tudo bem? Eu disse: não está tudo bem. O que houve? Doutor, o senhor marcou 9 horas comigo e agora é 9h45. Ah, me desculpa. Eu disse: pois é, eu deixei pessoas esperando lá. É que eu tive que atender uma outra pessoa. Esta é a sociedade que nós vivemos. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não têm mais compromisso. O pai diz para o filho: filho, nós vamos sair de casa agora, eu quero que você faça tal coisa e tal coisa. O filho diz: ok. Quando você volta, ele não fez. Conseguiram? Vai tentando. Nós vivemos, queridos, em uma sociedade onde não há mais compromisso. Não há mais compromisso. As pessoas dizem que farão e não fazem. O casal se compromete em não gastar mais do que pode e o esposo vai lá e gasta escondido. A esposa gasta escondido no cartão. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas compram sem terem condição de pagar. E elas assumem um compromisso contigo: vou te pagar dia tal. E elas não pagam. E aí não pagam, e quem vendeu coloca no SPC ou no Serasa, e a pessoa fica brava e aciona na justiça, querendo ainda direitos. Nós vivemos em uma sociedade, queridos, onde isso está muito presente. Está tão presente. O filho tira uma nota ruim na escola e os pais, em vez de chamarem a atenção dos filhos, eles vão na escola e brigam com os professores. Nós vimos isso aqui em Porto Alegre. O filho tirou uma nota ruim. Chegou em casa: mãezinha, tirei um vermelho. A mãe: vamos lá na escola. Bateu na professora. Que boa lição essa mãe ensinou para o filho. Nós vivemos em uma sociedade, queridos, que não tem mais compromisso. Ela não tem, é uma sociedade descompromissada. E isso está refletindo nas famílias.
O texto que nós lemos aqui de 1 Timóteo 3 diz que as pessoas, nos últimos dias, uma das características delas é que elas seriam desafeiçoadas. Não existem mais laços, queridos. Os laços de hoje são como os laços de presente. Eu trouxe aqui um presente. Quem gosta de receber presente, diga glória a Deus. Todo mundo gosta. As crianças vieram aqui ontem, receberam presentes. E elas ficaram muito felizes, muito alegres. E algumas trouxeram um presentinho. Quer esse presente aqui? Não, não tem nada, está vazia a caixa. Mas você já viu como são os laços das caixas de presente? São bonitos, sim ou não? Mas para que serve? Ganhou presente? Ganhou presente? Põe fora. O que importa é o presente. Infelizmente, queridos, nós estamos vivendo em uma sociedade tão desafeiçoada, em que os laços são como os laços de presente. Os laços de hoje são assim, com os pais, com os filhos. Há uma sociedade que é assim, as pessoas dizem eu amo, sabe? Eu já falei isso aqui. Eu me preocupo muito quando as pessoas dizem, pastor, eu te amo. Pastor, como eu te amo? Pastor, eu te amo. São as primeiras pessoas a deixarem de amar e não comunicarem que deixaram de amar. Nós estamos vivendo, queridos, em uma sociedade assim, onde os laços eles são muito superficiais. E nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que o conceito de Deus é diferente. O conceito de Deus para laços são conceitos de permanência. Amém? Amém? Quem pode dizer amém para isso? Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui. Para Deus, os laços são forjados algumas vezes no fogo. Na tempestade, nas dificuldades. Nas lutas, às vezes, no choro, no compromisso. Os laços muitas vezes são forjados, queridos, no suportar. E às vezes na família, a gente tem que aprender a suportar. Por que eu digo isso? Porque toda família enfrenta lutas, sim ou não? Sim ou não? Todas as famílias enfrentam lutas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Toda família enfrenta dificuldades. Toda família tem desavenças. Em todas as famílias tem brigas. Em todas as famílias tem irritação, impaciência. Em todas as famílias existem choros. Fico pensando às vezes como é que a minha esposa me suporta. Só Jesus. Estou brincando com ela. Em todas as famílias tem essas coisas. As únicas famílias que não passam por isso são as famílias dos filmes românticos de Hollywood. Já viram como é? E foram felizes para sempre. Aí você vai olhar, é só um filme. Na prática, isso não existe. E eu digo isso, queridos, porque às vezes a gente vem para a fé, e a gente vem com aquela mentalidade do mundo. E Deus agora quer nos ensinar a viver o Evangelho. Quem crê que Deus quer nos ensinar a viver o Evangelho? Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui, para você que está em casa. Não há lugar melhor para viver o Evangelho do que na família. Ninguém diz amém para isso? Por quê? Porque lá a gente precisa aprender a negar-se, a tomar a cruz, a suportar. Então, quando a gente vem para a fé, agora Deus quer nos ensinar a viver o Evangelho. E lá na família é um bom lugar para a gente praticar o Evangelho.
Lá é um bom lugar para a gente aprender a negar-se, para a gente aprender a tomar a cruz, a suportar, a perdoar. Lá é um bom lugar para a gente aprender a amar. Não o amor do tipo do mundo, aquele amor que fala só de tem emoção. Não, estou falando do amor do tipo de Deus, o amor ágape, o amor que tudo suporta, que tudo espera, o amor que tudo crê. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É lá que Deus quer nos ensinar. Por quê, queridos? Porque o nosso exemplo é quem? É Jesus. Nós cantamos há pouco que Ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Amém? Nosso exemplo para a vida cristã é Jesus. Não é o apóstolo Paulo, tá bem, eu olho para Paulo, mas o meu exemplo principal é Cristo. Em Hebreus do capítulo 12, eu vou encerrar, abra comigo lá, olha o que diz, falando de Cristo, Hebreus do capítulo 12, no versículo 2, olha o que diz a Bíblia sobre isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? O que ele fez, irmãos? O que ele fez, irmãos? Ele suportou o que, irmãos? Suportou o que, irmãos? Diga mais alto, por gentileza. Ele suportou o que, irmãos? Ele suportou a cruz, não fazendo caso do sofrimento. E por que ele fez isso? Porque ele viu o resultado da cruz. Conseguiram? Já desistiram? Tentem de novo mais um pouquinho. Ele via a alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Vejam, queridos, ele viu o resultado da cruz, a alegria que lhe estava proposta. Isso aqui é importante para nós. Quando você, quando eu, quando nós assumimos um compromisso com Deus, com a sua palavra, com a nossa família, ou com fidelidade, e quando fizemos disso a nossa prioridade, então nós vamos encontrar coisas que só Deus pode nos dar. A verdadeira paz está em Cristo. A verdadeira alegria está em Cristo. A verdadeira vida abundante está em Cristo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então hoje à noite, nós viemos também para orar com você, queremos orar com as famílias que estão em casa. E uma das coisas que nós vamos pedir é que Deus derrame aquela bênção que Ele reservou para as famílias, que Deus derrame essa bênção sobre a tua família, sobre a tua casa. Ah, mas eu não tenho família ainda, eu sou um jovem. Ok, mas você tem um pai, tem uma mãe. A minha oração é para que Deus derrame essa bênção que Ele reservou para a família, que ela esteja sobre a tua vida. Mais do que isso, nós viemos hoje para orar e pedir: Espírito Santo, gera em nós, nos toma, nos enche e gera em nós essa mudança de mente. Gera em nós isso, para que a gente possa viver agora o Evangelho. A gente mistifica o Evangelho tanto que a gente acha que o Evangelho é só emoção. Não, o Evangelho é prático. Algumas vezes ele é prático. No meu dia a dia eu preciso vir a Cristo, reconhecendo quem eu sou, dizendo: Cristo, eu me sujeito a Ti, e eu quero uma mudança em minha vida. E eu acredito no poder do Evangelho. Eu acredito que Deus pode gerar metanoia em nós, mudando a nossa mente. E quando muda a nossa mente, nossos olhos se abrem, os valores mudam, e agora os valores do reino de Deus são implantados em nós. E com a mente de Cristo, nós poderemos agir diferente, tratar os problemas de forma diferente. E eu creio que Deus tem interesse na família, e quer abençoá-la, e quer restaurá-la, e quer que a gente permaneça nela e seja abençoado para a glória de Deus. Então hoje à noite nós queremos orar. Mas eu quero te convidar, queridos, nesses dias a fazer um autoexame. Eu fiz, estou fazendo. Senhor, a minha mentalidade ainda não é a mentalidade do mundo. Não é aquela mentalidade. Eu não estou numa instituição chamada família com uma mentalidade individualista. Porque se eu estiver, vai ter conflitos. Não tem como andar junto. Mas no momento em que eu pedir: Espírito Santo, trabalha em mim, age em mim. O pessoal do louvor pode vir: age em mim, muda a minha vida, restaura, e faz mais parecido com Jesus. Quem quer tornar-se mais parecido com Jesus? Baixa a tua cabeça e diga comigo: Senhor, eu venho a Ti nessa noite, eu me sujeito a Ti nessa noite.
nós nos sujeitamos a Ti. Senhor, nós viemos para o Evangelho com toda a carga da velha vida. O Senhor nos aceita com toda uma bagagem da velha vida. Nós viemos com uma mente velha, uma mente do mundo, uma mente com os padrões do mundo, com uma mentalidade muitas vezes errada. E agora, Pai, nós viemos para a fé. Nós encontramos conflitos, lutas. Às vezes surgem as perguntas, os porquês. Por que isso não mudou ainda? Por que aquilo não foi vencido ainda? Nos sujeitamos a Ti nessa noite, Pai. Muda a nossa mente, Senhor. Muda a nossa mente, Senhor. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Gera em nós a mente de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor planejou. Ajuda-nos a enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque Tu és bom e não desiste de nós. Obrigado por Tua bondade, Pai. Sujeitamos a Ti nessa noite e viemos orar pelas famílias que estão aqui, que estão nas suas casas. Toca nessa noite, Pai, opera milagres, Pai. Gera metanoia, Pai. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Nos ensina a viver como Jesus. Nos ensina, Jesus suportou a cruz. Nos ensina os valores do Teu reino, Jesus. Eles são tão diferentes dos valores do mundo. O mundo diz que eu tenho que ser feliz, não importa de que jeito, de que forma. O Senhor diz que em Cristo agora eu tenho que aprender a morrer, a tomar a cruz. É tão diferente. Nos ensina, Senhor. Presente a Tua vida ao Senhor nessa noite. Apresenta a Tua vida ao Senhor nessa noite. Apresenta a Tua vida. Oh, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. De Ti. Jesus, o quanto nós precisamos mais de Ti, Senhor. Quanto nós precisamos mais de Ti, Senhor. Oh, Jesus. De Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. E menos de mim, oh, e menos de mim, e menos de mim, oh, 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 e menos de mim. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos essa canção. De Ti. Cantar junto essa canção, mais de Ti, Senhor.